Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, mais um programa Pergunte e Responderemos chegando até você. Vamos começar rezando, pedindo à Virgem Maria que nos dê a sua intercessão, para que nós tenhamos a graça e a bênção de Deus para esse programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar vocês que estão aqui presentes no nosso auditório. Temos amigos de Ribeirão Pires, São Paulo. Quem são? Levanta a mão. E está aí também, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos aqui à Canção Nova e bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito bem, estamos acabando de celebrar o Natal, né? Mas é preciso lembrar que o Natal ele é acompanhado de 8 dias, a chamada oitava de Natal, né? Assim como temos também a oitava da Páscoa, oitava de Pentecostes, né? Porque a igreja quer que a gente, nessas grandes solenidades, a gente tenha um tempo de celebração. Para quê? Para que a gente tenha um tempo maior de graças especiais. Então a igreja celebra o Natal como se fosse celebrado em 8 dias, ok? Então celebramos a solenidade dia 25, mas depois mais 8 dias, né? Até a celebração da circuncisão de Jesus, nós temos aí, né, a oitava de Natal. E temos o tempo de Natal que vai até o batismo de Jesus. Sim, depois tem a festa dos Reis Magos, né? A Epifania, tudo isso está dentro do tempo longo de Natal, né? A igreja, ela tem, no calendário litúrgico, ela tem os tempos especiais e tem o tempo comum. Inclusive, eu quero aproveitar para mostrar aqui esse livro, né? Minha Alegria Esteja em Vós, do bispo emérito do Rio de Janeiro, né? O Dom Carl Joseph Homer, um bispo extraordinário, ele tem mais de 80 anos, né? Ele foi assessor muito tempo, trabalhou junto com o cardeal do Rio de Janeiro, o cardeal Eugênio Salles, e ele escreveu esse livro aqui, que é o seguinte, uma reflexão sobre todos os domingos, a liturgia de todos os domingos deste ano. Este ano nós estamos no ano C. O que é o ano C? A igreja, ela divide as leituras da Bíblia em 3 anos, A, B e C. Né? Nós vamos entrar, né, agora, ou nós já entramos no ano C, desde a festa, né, de Cristo Rei, quando começou um ano novo, litúrgico, é o ano C. Então aqui, esse livro do cardeal Homer, ele coloca para nós a reflexão muito bom sobre cada um dos domingos do ano que agora nós estamos vivendo. Começa com o Advento, os 4 domingos do Advento, né? Depois o tempo de Natal, como eu disse, que é o Natal, depois a festa Sagrada Família, depois a festa Santa Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, né? A festa dos Reis Magos, a Epifania, e depois o batismo do Senhor, é o tempo de Natal. Depois ele entra na Quaresma, né? Vai até aí o 5º domingo da Quaresma, o domingo de Ramos, e depois temos o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, ok? O sábado e o domingo, né? Depois temos aí os domingos de Páscoa, que são 7 domingos de Páscoa, aí celebra o tempo pascal, que vai até a festa de Pentecostes, né? Depois entra no tempo comum. Aí são 33 domingos que não tem festas, solenidades especiais, no tempo comum, até depois terminar o ano letivo na festa de Cristo Rei. Então, o que o cardeal Homer fez nesse livro? Minha Alegria Esteja em Vós. Ele apresenta para cada um desses domingos, tempos especiais e tempo comum, ele apresenta, né, uma reflexão muito boa, ok? Isso serve para os padres prepararem as suas homilias, serve para nós em casa aprofundarmos, ok?
a meditação sobre o domingo, que a igreja está celebrando, né? E serve também de oração. Porque à medida que você vai meditando sobre essas coisas, né, da liturgia, você também pode rezar, ok? Muito bem, está aqui um livro, eu conheço pessoalmente o Dom Homer, fiz até um programa com ele, Escola da Fé, gravei com ele já há um tempo atrás sobre o catecismo da igreja. É um homem de uma capacidade extraordinária. E de uma santidade também, posso dizer. Muito bem, nós acabamos de celebrar o Natal, né? E sempre chegam muitas perguntas sobre o Natal. Como nós não tivemos um programa assim imediatamente antes do Natal, então nós preferimos trazer as perguntas aqui, mesmo sobre o Natal, para não deixar as pessoas com dúvida. Porque sempre é importante saber, porque Natal a gente celebra todos os anos, né? E também porque, como eu disse, nós estamos agora na 8ª de Natal. Então, continua a gente vivendo o Natal durante 8 dias, ok? Muito bem, então vamos aqui às perguntas. A primeira pergunta, uma pessoa que pediu para não ser identificada, não tem problema, a gente não identifica. Ela pergunta o seguinte: o que um católico deve fazer para celebrar corretamente a festa do Natal? Bem, nós sabemos muito bem o que é o Natal. A chegada, né, do Verbo encarnado no seio da Virgem Maria. A chegada do Salvador, né? Ele vem para salvar o mundo. É o maior acontecimento da história da humanidade. Deus se faz homem. E por que ele se faz homem? Isso é que é importante nós entendermos. Porque não tinha outro jeito da humanidade ser salva. E por que não tinha outro jeito da humanidade ser salva? Porque o pecado da humanidade, desde Adão e Eva até Cristo, e até hoje, o pecado de todos nós, fere a majestade infinita de Deus. Então a gente sabe que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Errou, tem que pagar. Então a humanidade precisava pagar diante da justiça de Deus os seus pecados. Mas quem que podia pagar isso? O Catecismo da Igreja Católica diz assim, que ainda que o homem mais santo tivesse morrido na cruz, não era suficiente. Por quê? Porque a oferta da vida de um homem é uma oferta de valor finito. Mas a majestade de Deus, ofendida com o pecado da humanidade, é uma ofensa de valor infinito, que só o próprio Deus pode suprir. Então, como nenhum homem podia fazer isso, então, olha o amor de Deus aí. Para cumprir a justiça, a misericórdia de Deus agiu, ou seja, o Verbo desceu. O Verbo no seio do Pai, como está lá na carta aos Hebreus, né? Lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus, o Verbo disse para o Pai: Pai, sacrifícios de holocaustos, né, do tempo antigo, né, não foram suficientes. Dai-me um corpo para fazer a tua vontade, ou seja, para pagar essa conta da humanidade, que o Cristo pagou na cruz. Então, o sentido do Natal está ligado com a redenção. O Natal está ligado com a Sexta-feira Santa. Ele veio para quê? Para nos salvar. Aí está a importância de eu me preparar bem para o Natal. Ele vem para me salvar. Todos nós estaríamos no inferno se Cristo não viesse pagar essa conta à justiça divina. Por que hoje você pode se confessar com o sacerdote? Porque Jesus, logo depois que ele morreu e ressuscitou, ele autorizou os apóstolos: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por quê? Porque eu conquistei na cruz esse direito. Que coisa maravilhosa. Então, como é que a gente deve celebrar o Natal? Preparando o coração para receber Jesus. Preparando o coração. A gente faz o presépio em casa, né? Mas é preciso montar esse presépio no coração da gente, né? Um coração limpo, um coração preparado. Esperar Jesus, aqui tem uma coisa muito interessante, com a mesma expectativa que os profetas esperaram, né? Quem conhece o Antigo Testamento sabe que os profetas, desde lá, Isaías, 700 anos antes de Cristo, já esperavam o Messias. Isaías fala lá, né, no capítulo 7, versículo 14, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho,
que se chamará Emanuel 700 anos antes de Cristo. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas menores depois, até Malaquias e todos, Zacarias aguardaram a chegada, né? Uma expectativa. A Virgem Maria esperou 9 meses no seu seio, São José com ela, né? Então, essa expectativa da espera dos profetas é a expectativa que nós devemos ter também, entende? E é um tempo de graça. Esses tempos especiais da igreja são tempos de graça. O que quer dizer tempo de graça? Em que você consegue graça diante de Deus de maneira mais abundante. Então, é isto, né? Sempre é bom a gente fazer uma boa confissão, né? Uma confissão assim que a gente chama de confissão geral, né? Lembrar-se de todo ano que se passou, ano passado, né? A gente fazer uma boa confissão, passado, que eu digo, um ano litúrgico, né? E, enfim, e preparar. E, sobretudo, com oração, né? Sobretudo com oração, com meditação, preparando a chegada de Jesus. E, claro, participar da Santa Missa no dia de Natal e todas as coisas que são inerentes à nossa fé. Valéria Pereira, de Palmas, em Tocantins. Por que a igreja celebra o domingo Gaudete, ou domingo da alegria, no Advento? Gaudete, do latim, gaudium, significa alegria. O terceiro domingo do Advento é o chamado domingo da alegria. Por quê? Quero explicar aqui uma coisa. O Advento tem 4 domingos. Nos 2 primeiros domingos, a igreja quer que a gente pense na segunda vinda de Cristo. Então, aquelas leituras ali mais assim de caráter apocalíptico, né? O final dos tempos e tal, ele vai voltar no final da história. Então, os 2 primeiros domingos, que já se passaram depois, né? E nos 2 últimos, o terceiro e o quarto, a igreja quer que a gente prepare a chegada de Cristo na primeira vinda. Então, por que o terceiro domingo, aquele domingo da alegria? Porque nós estamos preparando agora, estamos às portas do Natal. Então, é a alegria dele que vai chegar, ok? Então, por isso o padre tira aquele roxo assim mais pesado, coloca um roxo leve, quase que um rosa, né? Exatamente para celebrar a alegria, né? Porque ele está às portas, o Salvador está chegando, né? O profeta Zacarias dizia: alegra-te, Jerusalém, porque o teu rei está chegando montado num jumentinho, né? Então também ele vai chegar, não montado num jumentinho, ele vai chegar numa manjedoura do presépio. Então é esse sentido desta alegria, tá? Bom, Sidna Regina Rodrigues, de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Qual o significado das velas do Advento? Percebo que cada uma é de uma cor, existe uma ordem para acendê-las e sim por quê? Bom, a gente percebe que tem 2 tipos de velas que as igrejas colocam no Advento. A igreja coloca todas as velas da mesma cor. Às vezes todas vermelhas, ou então todas brancas, ou todas verdes. Mas o mais comum são 4 velas de cores diferentes. É uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela rosa claro, um roxo, assim, quase, né? E a vela branca. O que significa? A primeira que deve ser acesa é a vermelha, que significa a salvação. Chegou o Salvador. O Salvador está chegando. Vai nos libertar dos nossos males. O vermelho tem essa simbologia porque o vermelho é a festa do Pentecostes, é a festa do Sagrado Coração de Jesus, né? É o sangue dos mártires, é o sangue do Salvador. Então o vermelho ele tem um sentido de salvação. Depois acende-se a vela verde, porque é a esperança dos antepassados, desde Moisés, Davi, os profetas, a Virgem, os magos, né? Os pastores de Belém, a esperança do Salvador. Depois a terceira vela, que eu já expliquei, aquele roxo quase rosa, que é o da alegria, porque estamos às portas do Natal. E depois a vela branca, por quê? Porque ele é o príncipe da paz, né? O branco significa a paz. O profeta Isaías disse, seu nome é
príncipe da paz, conselheiro admirável, Deus forte, príncipe da paz. Então, a vela branca tem também esse sentido. Sabe, na liturgia, tudo tem um sentido. E o importante da liturgia é que a gente conheça esse sentido. Se a gente não conhece o sentido, a liturgia fica uma coisa assim até chata. Mas quando a gente conhece o significado de cada símbolo, de cada palavra, de cada coisa, tudo toma sentido. Larissa Bessa, de Lavras, em Minas Gerais. O que significa a palavra advento? Larissa, advento quer dizer advir, está chegando. Esse é o sentido da palavra advento. Né? O Salvador está chegando. Está no seio da Virgem Maria, sendo gestado. Né? Então, daqui a pouco vamos ter o verbo feito homem, o verbo encarnado. Ok? Débora Marçal de Lorena. Débora pergunta o seguinte: por que existem pessoas que ficam tristes no Natal? Débora, o Natal é uma festa muito forte, né? Uma festa em que as famílias se reúnem, se confraternizam, trocam presentes, amigo invisível, sabe? E tem aquelas pessoas que vivem um pouco na solidão, né? Às vezes, a pessoa que, não sei, de repente ficou viúvo, ou perdeu um filho, ou está doente, a família está com um problema. Então, isso tudo no dia do Natal pesa, né? É um sentimento da natureza humana, né? Mas nós precisamos reverter isso, sublimar isso. O que é sublimar? Sublimar é você buscar uma compensação superior, né? Eu gosto de explicar essa palavra sublimação, né? Nós temos 3 níveis na nossa vida. Nós temos o nível físico, temos o nível racional e temos o nível espiritual. Se a gente se frustrar no nível físico, por exemplo, a pessoa ficou aleijada numa cadeira de roda, não pode mais andar, não pode, não sei, ou tem uma deficiência física ou deficiência auditiva, uma deficiência física. Ela pode superar isso no campo mais alto, que é o campo da inteligência, da razão, estudando, lendo, dialogando, conversando, né? E depois tem um nível mais excelente, que é o nível espiritual. É o nível do contato com Deus. Eu sou filho de Deus, Deus me ama. Então, o que é importante no Natal? Se a pessoa tem uma frustração no nível físico, por qualquer problema de saúde, alguma coisa, ou no nível, não sei, racional, no nível sentimental, né? O nível da alma, supere isso, uma compensação no nível espiritual. Não, nós estamos celebrando uma grande festa, o Salvador que veio salvar a minha vida. Então, eu não posso dar lugar à tristeza, não. Eu tenho que, mesmo que ainda que seja sozinho, eu tenho que celebrar esta festa. Sabe, gente, nós temos que ter assim uma força em Deus de dizer não à tristeza. A tristeza mata, sabe? O livro do Eclesiástico fala isso. Não deixe a tristeza tomar conta de você, porque a tristeza mata. Então procure celebrar o Natal com alguém. Por exemplo, não sei, uma comunidade, se você não tem família para celebrar o Natal, uma comunidade, um amigo, um vizinho, sabe? Alguém que, não sei, mas supere a tristeza, não deixe a tristeza. E olha, e as estatísticas mostram, inclusive, há pessoas que até chegam à morte no Natal, de tristeza, não, Natal não pode ser uma festa assim, é a festa da alegria, a festa da salvação. Né? E aí outra coisa que eu gostaria de dizer, é muito importante que a gente preste atenção nisso. Será que na nossa família não tem alguém que está triste? Será que não tem um irmão, um tio, uma tia, um parente que talvez esteja sozinho? Chame para a sua casa, chame para ir para a ceia de Natal com você, para o almoço do Natal com você, para a missa do Natal com você, entendeu? É a caridade cristã, muito importante. Muito bem, Edivaldo Dantas, de Dourado, Mato Grosso. Todas as religiões cristãs comemoram o Natal, assim como os católicos, ou existe diferença? Não, Edivaldo, não são todos os cristãos que celebram o Natal como nós católicos, não. Por exemplo, os ortodoxos, a festa mais importante para eles não é o Natal, é a festa da Epifania, dos Reis Magos.
A festa dos Reis Magos, para os ortodoxos, tem mais importância do que a festa do Natal. Interessante, né? E não são todas também os evangélicos que celebram o Natal como nós celebramos. Para nós, o Natal é mais importante. Flávio Monteiro, de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Dar presentes no Natal tem algum sentido cristão? Tem, eu vou explicar. O Natal, como nós dissemos, é festa da alegria, né? E alegria sempre envolve confraternização. Sempre que a gente está feliz, a gente quer comemorar, não é verdade? O filho se formou numa faculdade, então você, né, tem festa, tem a formatura, tem a missa, tem o baile, né? Depois vai para o restaurante comer uma pizza, não é assim? É festa, alegria. Ora, o Natal é festa da alegria. Nós estávamos perdidos, chegou o Salvador, né? Eu acho muito bonito aquilo que está lá no Evangelho de São Lucas, né? Aqueles que já estavam nas trevas, para eles surgiu uma luz. Alegria, salvação. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Então nós celebramos. Então a alegria envolve várias coisas. Uma delas é você dar presente, receber presente. E também aí tem uma certa conotação que a tradição trouxe de São Nicolau. Aquele santo, né, que dava muitos presentes às crianças e também aos pobres, né? Então, e lembrando também os presentes que os reis magos trouxeram para o menino Jesus. Então, surgiu a tradição de dar presente para as crianças. Ai, como eu gostava de receber presente no Natal. E eu botava meu sapatinho na janela lá, porque senão o Papai Noel disse que não... De onde que vem essa coisa de botar o sapatinho no Natal? É que São Nicolau, que foi bispo de Mira, no Oriente, ele tinha uma família que 4 moças queriam que se casar, mas o pai não podia pagar o dote para o noivo, né? Era assim antigamente. Então, engraçado, uma delas queria se prostituir para levantar dinheiro, para conseguir o dote, para dar para o noivo. São Nicolau, um dia, sabendo disso, pegou um dinheiro, moedas tal, e pela janela do quarto dela, ela jogou esse dinheiro para que ela pudesse pagar o dote para o rapaz. Daí surgiu o costume de deixar o sapatinho na janela para o Papai Noel, São Nicolau, colocar o presentinho ali. Está vendo? Tudo vem de uma tradição, né? Isso é muito bonito. Então, tem sentido, sim, a gente dar presente no Natal. E não precisa dar presente caro, não, sabe? O presente pode ser, às vezes, um cartão, né? Uma coisa simples, né? Mas o importante é o quê? É o sentido do que a gente faz isso. A amizade, a alegria de celebrar a festa. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora. Depois a gente volta aqui para continuar com algumas perguntas a mais sobre isso. Aguarda aí que o intervalo nosso é bastante rápido. Meus caros amigos, estamos de volta já com o nosso programa Pergunte e Responde. Você viu aí como é rápido o nosso intervalo. Por quê? Porque não tem propaganda. Aí você deve ficar perguntando assim, mas como é que essa televisão sobrevive? Porque toda televisão, ela é custeada com propaganda dos patrocinadores. Nossa, tem televisão aí que 30 segundos custa um negócio de 50 mil reais, 100 mil reais, dependendo do horário do programa. Por isso, agora, e aqui que não tem propaganda? Como é que faz? É você que mantém essa televisão. É uma coisa maravilhosa. A TV está completando 30 anos no ar, sem propaganda. É um milagre. É matar um leão a cada dia nessa canção nova para sobreviver, mas é um milagre de Deus. Então, a gente pede que você que acompanha, que se enriquece espiritualmente, ajude a canção nova, né? A gente deve ser grato com Deus. Jesus ficou aborrecido quando ele curou 10 leprosos, só voltou um para agradecer. E voltou um que não era judeu, hein? Era samaritano. E cadê os outros? Quantos de nós, meus irmãos, recebemos graças e bênçãos através da canção nova, das missas, das palestras, dos programas, e não ajuda essa obra? Não é? Se cada um ajuda um pouquinho, muita coisa pode acontecer. Bom, eu quero, antes de retomar as
perguntas que vão aparecer aqui no nosso plasma, eu quero só mostrar alguns livros que fazem parte da nossa formação, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de mostrar essa coleçãozinha aqui que eu já tenho mostrado, que eu chamei de coleção Formação Católica. Dessas perguntas tantas que eu recebo aqui, olha, gente, esse programa eu já respondi mais de 5.000 perguntas nesse programa. Então, essas perguntas que se repetem mais, que o povo tem, eu estou transformando em livretos, respondendo uma pergunta só, com mais profundidade. Por exemplo, né, qual a importância da oração? Ok? Depois, por exemplo, vamos só mostrar alguns, tá? Por que ser devoto do Sagrado Coração de Jesus? E cada cor é um tipo de assunto. Por exemplo, aqui já mudou de cor. Você sabe o que é a ideologia de gênero? Já é a parte de moral, não é a parte de espiritualidade. Por exemplo, um outro aqui parecido com esse. Ó. Você sabe, não, aqui já é a história da igreja. Você sabe o que foi a Inquisição? Né? Aqui, por exemplo, você sabe o que foram as cruzadas? Essa cor aqui é a história da igreja. Outro aqui, você sabe o que foi o caso da Santa Joana d'Arc, que morreu na fogueira. Né? Enfim, depois muda outra cor, olha, azul. Por que venerar as relíquias, as santas relíquias? Aí já é outro assunto. Então, cada assunto eu estou colocando uma cor diferente. Por que os católicos veneram imagens? Enfim, é uma coleção, já está com mais de 20 livretos, entende? Que ajuda a gente a tirar nossas dúvidas, tá? Sobre as questões da nossa fé. E também alguns livros, né? Salve Santa Rainha, do Dr. Scott Hahn, que era um pastor presbiteriano americano. Eu estive na casa dele, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, 2 vezes com o Dr. Scott Hahn. Ele é doutor em teologia bíblica, hoje é um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, pregadores católicos. Escreveu esse livro, Salve Santa Rainha. Um ex-protestante escrevendo sobre a Virgem Maria, muito interessante. Né? Em Busca da Perfeição, é um livro que ajuda a gente a caminhar para a santidade. Ok? Também ajuda aí você a caminhar. Sabe, Natal, não só Natal, como presente de aniversários e tal, as pessoas gostam de... Né? Um livro bonito do Padre Jonas, Maria, a mulher do Gênesis ao Apocalipse, tá? Para conhecer a Virgem Maria. Né? A última ao Cadafalso, esse livro é maravilhoso. O que foi esse livro aqui, gente? 16 irmãzinhas carmelitas na França, por volta de 1800, foram decapitadas na guilhotina em Paris, pelo crime de serem católicas. A Revolução Francesa, né, aquele absurdo, foram 10 anos de terror que matou tanta gente, 16 irmãzinhas. O que é o cadafalso? O cadafalso é a guilhotina. Por que a última é o cadafalso? É que as irmãs foram todas para a praça, onde iam ser decapitadas, e foram decapitadas uma por uma. A Madre Superiora pediu para ser a última, e ela foi consolando cada uma das filhas dela. É maravilhoso. Teve uma delas que disse assim: Madre, me perdoe, eu não acabei de rezar o ofício das horas, que os religiosos são obrigados a rezar, né? A Madre falou para ela assim: não se preocupe, minha filha, nós todos vamos acabar de rezar lá no céu, ainda hoje. E aí sobrou ela, a Madre, a última. Ela deu uma esmola para o homem que descia a guilhotina, né? E disse: eu quero te agradecer porque você está nos levando todas para o céu. E também teve a cabeça cortada. A última ao cadafalso. Sabe, muita gente pensa que a Revolução Francesa foi uma panaceia, uma coisa maravilhosa. Não foi nada disso, não. Mais de 17.000 padres foram mortos. Mais de 30.000 religiosos já foram mortos na Revolução Francesa por ódio à Igreja Católica. É uma história que a gente não conhece, mas esse livrinho aqui, dessa autora alemã, Gertrude von Lefort, a Gertrude von Lefort narra isso de maneira extraordinária. Muito bem, vou mostrar mais um só, para a gente continuar nossas perguntas. No Coração da Igreja. Vocês estão vendo aqui um livro meio grosso, isso é um tesouro. Isso aqui é uma coletânea que eu fiz, tá aqui organizador, né? De cartas, ensinamentos dos grandes padres da igreja. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Gregório Magno, São Leão Magno, sabe? É o tesouro que está no coração da igreja. Quem quiser se aprofundar
Sabe por que eu escrevi esse livro? Porque quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela primeira vez, o Papa João Paulo II disse assim, os padres da igreja, esses nomes lá dos primeiros séculos, foram os melhores intérpretes da Sagrada Escritura. Eu falei, o quê? É os que melhor sabem explicar a Bíblia? Então eu já sei, eu vou estudar esses homens. Eu estudei. E fiz aqui um resumo daqueles que eu achei mais importantes. É uma alta espiritualidade. Tá aí, vamos às perguntas que já estão aqui, né? Eva Penha, que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Se não, qual? Por que comemoramos nessa data? Olha, a gente não tem certeza que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu nessa época, isso não há dúvida. Agora, o que a igreja faz? A igreja, para celebrar a solenidade, a igreja marca uma data. Então, por exemplo, a igreja marcou 25 de dezembro, Natal, então 9 meses antes, quando Maria concebeu, não é? Então, a festa da Anunciação do Anjo, 25 de março. Não é? E aí, a igreja marca, por exemplo, 8 de setembro, né, o nascimento da Virgem Maria. 8 de setembro, o nascimento da Virgem Maria. 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Ela foi concebida em 8 de dezembro, 9 meses depois, 8 de setembro, ela nasceu. Então, a igreja fixa alguma data para a gente poder celebrar essas datas. Por que, por exemplo, a festa da Santa Cruz é dia 14 de setembro? Por quê? Porque a cruz de Cristo, que foi encontrada lá em Jerusalém por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, essa cruz foi levada para Constantinopla e ela foi roubada pelos persas, quando os persas invadiram Constantinopla lá por ano 600 e pouco. Quando os bizantinos conseguiram retomar a cruz, era um dia 14 de setembro. Então a igreja fixou o dia 14 de setembro a festa da Santa Cruz, a exaltação da Santa Cruz. Então, a igreja fica. E agora, uma coisa muito importante que está por trás disso, o que é? Jesus disse para Pedro, o Papa, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, pronto. O céu celebra o Natal dia 25 de dezembro, porque o Papa fixou 25 de dezembro. O céu celebra, né, a Anunciação 25 de março, porque o Papa fixou 25 de março. Claro, sempre tem um sentido, por que o dia? Não é? Agora, o 25 de dezembro é que os romanos celebravam a festa do Deus Sol, Sol Invictus, né? Que não era Deus coisa nenhuma. Então, o que a igreja fez? A igreja sempre usou a seguinte pedagogia. Quando o Império Romano foi se convertendo ao cristianismo, vocês sabem disso, né? O Império perseguiu a igreja 250 anos. Mas no ano 313, o imperador Constantino se converteu, porque sua mãe Santa Helena já tinha se convertido. E proibiu a perseguição aos cristãos. Depois veio um outro imperador chamado Teodósio o Grande, que no ano 385 baixou por decreto, o decreto de Tessalônica. A partir de hoje, o Império Romano é cristão. Coisa maravilhosa. Aquele império que massacrou os cristãos 250 anos, que fez tantos mártires, se torna cristão. Aí o grande historiador da igreja, Daniel Rupp, diz assim que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. A espada romana, que matou tantos cristãos, ou seja, o império se tornou cristão. Então, o imperador, o Papa, o que o Papa fez lá por volta do século IV? O Papa disse, então, o grande sol, o grande Deus, não é esse sol aí, é o Cristo, que traz nas suas asas, né, a salvação. Então, nós vamos celebrar o Natal no dia 25. Então, a igreja usou essa pedagogia. No lugar de uma festa pagã, colocou uma festa cristã. Entende? Porque o povo precisa disso. Né? Então, por isso que o Natal ficou no dia 25, que é o famoso solstício de inverno na Europa. Né? O solstício de inverno é quando o Sol faz a mudança de rota dele, né, na astronomia. Muito bem. Giusliane Maria, de Lorena, São Paulo. Por que se usa a cor vermelha no Natal? Veja, no Advento todo, já falei das cores, né, da cor do Advento, se usa várias cores. Sempre que a igreja celebra uma festa de Cristo, a igreja
costuma usar o vermelho. Mas o vermelho não é usado no Natal, assim, nos paramentos litúrgicos. Não, entende? Não é obrigatório isso. Né? Como o vermelho, como eu falei, sempre tem o sentido de salvação. É a cor do sangue dos mártires, né? Coisa desse tipo. Vamos lá. José Ribeiro Neto de Campos, dos Goitacazes e do Rio de Janeiro. O que são as oitavas de Natal? Já expliquei aqui hoje, né? 8 dias em que a igreja celebra, né, o Natal. Então tem, você pode dizer para as pessoas Feliz Natal, no dia 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de dezembro, 1º de janeiro, aí chega no dia 2 de janeiro, a igreja celebra, né, o dia em que Jesus recebeu o nome, né, a circuncisão de Jesus, né. Então, 8 dias em que eles celebram o Natal. Depois vem o tempo de Natal, né, como eu já expliquei, para que as graças do Natal se estendam por mais tempo, ok? É importante se confessar antes do Natal ou Ano Novo. Luiz Guilherme de Souza de Guaratinguetá. Ô Luiz Guilherme, é importante, eu falei aqui hoje, né? Uma das maneiras de a gente preparar o coração para acolher o Cristo e as suas graças, as suas bênçãos, é ter o coração limpo. Sabe, gente, quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente se beneficia das graças de Deus. E quanto mais eu tenho o coração purificado, mais eu estou perto de Deus. Entendeu? O Padre Jonas costumava dizer para nós assim, lá, a gente era moço, nas experiências de oração, ele dizia, o Espírito Santo está pronto para encher qualquer tipo de vaso. Ele enche um vaso de cristal, um vaso de cerâmica, um vaso de plástico, um vaso de vidro. O Espírito Santo só não enche um tipo de vaso, um tipo de coração, o vaso sujo. O Espírito Santo não se importa se o seu vaso é de plástico, de vidro, de cristal, de ouro ou de prata, desde que seja limpo, ele enche. Entendeu? Então, para a gente receber Deus, né? E uma coisa importante da gente entender, gente, Deus é inseparável. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separam, porque Deus é um só, em 3 pessoas. Onde está o Verbo, está o Pai, está o Espírito Santo. E assim por diante com cada um dos 3. Então, receber o Cristo no Natal é receber a Santíssima Trindade. Vamos lá. Não quero ser identificado, tudo bem, porque a missa de Natal celebrada pelo Papa em Roma é chamada de Missa do Galo. Sabe, esse nome Missa do Galo, normalmente à meia-noite, né? Porque o galo, você já reparou que algumas lá no alto, acima da cruz tem um galo. Já reparou isso em algumas igrejas? Pensa em igreja antiga. O que significa aí? O galo, ele é símbolo da vigilância. Por que o símbolo da vigilância? Né? Porque o galo cantou, né, antes de Pedro negar Jesus, não foi? E cantou na madrugada. Né? Então, o galo, ele desperta as pessoas para o trabalho. Na roça, por exemplo, quando o galo canta, o sujeito já levanta para trabalhar. Por quê? Porque ele tem que tirar o leite cedo. Eu me lembro disso. Meu pai tinha um sítio, tirava leite. Me lembro que o relógio do retireiro, do leiteiro, era o galo. O galo cantava, ele já está na hora de acordar. O galo meio que era o símbolo da vigilância. Então, essa missa do galo, ela ficou assim com esse sentido. Vamos celebrar a missa à meia-noite, por quê? Porque vai começar o Natal. O Cristo vai nascer. Então, vamos estar em vigilância, acordados. Esse é o sentido, para celebrar a grande festa. Daí nasceu o sentido da missa do galo. Tá? E aí depois chegava o Papai Noel, para trazer os presentes para a gente que não era criança. Né? Era sempre assim. Vanilda Pereira, de São José dos Campos, São Paulo. Qual o significado de cada presente trazido pelos Reis Magos? Ouro, incenso e mirra, dados ao menino. Isso é muito importante. Gente, a festa da Epifania, que é dos Reis Magos, que é no dia 6 de janeiro, mas que aqui no Brasil ficou deslocada para o domingo seguinte, é uma festa muito importante. Por quê? Quero explicar aqui. O Cristo, quando ele
foi chegar no Natal, os primeiros que foram anunciados foram os judeus, na pessoa dos quem? Dos pastores de Belém. Então, os anjos anunciaram aos pastores de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Nasceu para vocês hoje o Salvador, o Cristo Jesus, em Belém. E os pastores foram para lá. Né? Por quê? Porque Cristo primeiro se manifestou ao seu povo. Então, os pastores significam o povo judeu. Interessante que Jesus escolheu os mais simples do seu povo. Né? Mas ele não veio só para os judeus, ele veio para toda a humanidade. Então, os magos significam o quê? Todos nós que não somos judeus. Né? Então, os magos que vieram lá do Oriente, né? Guiados por aquela estrela misteriosa, que é um sinal de Deus, trazendo eles aqui, para mostrar, vocês também receberam a salvação, sigam essa estrela, sigam o Cristo, e vocês encontraram o menino, né? O menino Jesus. E trouxeram 3 presentes: ouro para o rei, ouro se dá para o rei, antigamente era assim, o incenso para Deus, porque aquele menino é Deus, e a mirra era um bálsamo que eles preparavam a pessoa para a sepultura, porque aquele menino é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em que um dia ele ia ser imolado. Então ele ia receber a mirra para a sua sepultura. 3 significados maravilhosos: ouro para o rei, incenso para esse menino que é Deus, e eles o adoraram. Né? Isso é muito importante. Sabe, gente, essa reflexão dos magos é uma coisa que faz a gente pensar muito. Eu queria que você entendesse o seguinte: esses magos saíram lá da Pérsia, do Oriente. Por que quem sabe que eles vieram da Pérsia? Porque uma coisa muito interessante, na Terra Santa, em Belém, tem a Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu, em Belém, que hoje é território palestino. E lá tem a basílica mais antiga do cristianismo, a Basílica da Natividade, que é do século IV, quando a mãe de Constantino, Santa Helena, construiu. Quando os persas, que eu já falei aqui, dominou a Palestina, eles destruíram todas as igrejas cristãs que Santa Helena tinha construído. Mas quando eles chegaram na Basílica da Natividade, em Belém, eles notaram que na fachada da Basílica estavam desenhados os reis magos. E eles perceberam, os persas, que eles estavam vestidos iguais a eles. Então, eles não destruíram a Basílica da Natividade. Foi a única basílica que eles não destruíram. Então, daí a gente tem a referência que eles vieram da Pérsia. Muito interessante. Mas que coisa interessante. Eles chegaram em Jerusalém e perguntaram: escuta, onde é que está o rei de vocês que nasceu? E ninguém sabia de nada. Só os pastorezinhos sabiam. Aí foram ao rei Herodes. Herodes, o grande, aquele que perseguiu Jesus depois. Onde é que está o rei de vocês que nasceu, o Messias esperado? E ninguém sabia de nada. Olha que coisa impressionante. Eu fico pensando comigo, eu acho que os magos pensaram assim: eu acho que nós demos bobeira. Como diz o caipira, vamos voltar para trás. Eu acho que não nasceu nada. Não. A estrela brilhou de novo. E de Jerusalém a estrela levou eles a Belém. E eles encontraram o menino. Né? E o safado do Herodes queria que os magos voltassem a ele para dizer onde é que o menino estava, que ele queria prestar um culto ao menino. Que culto? Ele queria matar o menino. E os magos, né, inspirados por Deus, não voltaram a Herodes, voltaram por embora por outro caminho. Que coisa bonita, né? Essa história dos reis magos. Essa condução toda que Deus fez com eles. Né? Mostrando todo o sentido de Cristo, que veio para salvar não só os judeus, mas salvar toda a humanidade. Denis Araújo, Vitória da Conquista na Bahia. Quem realmente eram os reis magos e por que tinham esse nome? Já acabei de explicar, Denis. Segundo a tradição, eles vieram do Oriente. Há esse indício de que vieram da Pérsia. Não quer dizer que isso esteja absolutamente correto. É um indício, é um dado. Né? A tradição deu a eles 3 nomes: Baltazar, Belchior, né? Melchior e Gaspar. Segundo a tradição,
um era negro da África, outro da Ásia, mas também não é 100% histórico, não. Não importa. Importa que eles vieram, esses magos, essa palavra mago não é mago de fazer magia esotérica, ocultista, não. Magos aí é o sentido de sábio. Os sábios antigamente tinham usavam a palavra, eles conheciam um pouco da astronomia. Tanto é que eles identificaram uma igreja diferente e eles conheciam a Bíblia. Por que lá na Pérsia já conheciam a Bíblia dos judeus? Porque vocês sabem que os judeus se espalharam muito pelo mundo por causa das perseguições que os judeus sofreram. Ok? Por exemplo, 70 anos antes de Cristo, o Império Romano invadiu a Palestina, né? O general Pompeu, e fez a Palestina toda ficar dominada pelo Império Romano. Por isso que quando Cristo nasceu, a Palestina estava sob o jugo romano. A moeda de César, dá a César o que é de César, porque os palestinos pagavam imposto a Roma, né? Eram vassalos de Roma. Roma era sucerano deles. Então, isso tudo, né, teve um significado muito grande. Então, esses magos aí, eles conheciam um pouco da astronomia e vieram guiados por essa estrela. Juliano Joaquim, Joinville, Santa Catarina, de onde surgiu o presépio? E a partir de qual data que podemos expor, montar o presépio? Ô Juliano, segundo a tradição, quem montou o primeiro presépio foi São Francisco de Assis, por volta lá de 1900, por volta de 1200 mais ou menos. São Francisco tinha uma verdadeira veneração por Cristo, né? O menino Jesus, o Deus feito homem. Então, São Francisco, no Natal, ele queria que até se desse alimento para as aves, para as crianças, porque era o dia de maior festa. Então, São Francisco, para comemorar tudo isso, ele criou o presépio, né? E aí entrou na tradição. Quando é que a gente deve montar o presépio? Quando começa o advento, né? Eu penso que no primeiro domingo do advento, você já deve, então, estar com o seu presépio montado. Aí, deixa o presépio lá as 4 semanas do advento e no dia do Natal coloca o menino Jesus ali na manjedoura. Esse é um costume básico. Não quer ser identificado, porque no tempo do advento não se canta o glória. É muito interessante. A igreja quer que o glória, ele seja cantado assim de maneira mais forte no Natal. Então, a igreja retira o glória no advento. Não vamos cantar o glória, porque o Cristo não chegou ainda. Está no ventre de Maria ainda. Vamos deixar para dar o grande grito do glória o dia que ele nascer, né? Esse é o sentido. Então, de tirar do advento e cantar com toda a força no dia do Natal. Francisca Araújo, de Quixadá, no Ceará. O que significa celebrar o Natal e qual é a origem do Natal? Bom, a origem do Natal é o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Celebrar o Natal é você celebrar o nascimento de Deus que se faz homem. Gente, eu não sei se todo mundo faz essa reflexão. Nós temos um irmão que é Deus. Quando Deus criou o homem, Deus era Deus, o homem era homem. Mas agora Deus se fez homem. Assumiu orelhas, olhos, nariz, boca. Cristo é nosso irmão. É uma glória, é uma honra. Por que ele pôde se encarnar? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Então ele pôde também se fazer homem. Então é este júbilo, essa alegria que a gente celebra no Natal. Entende? Celebrar o Natal é isso. Alegria de ter um irmão que é Deus, um Salvador que é como eu. Entende? É isso. Vilma Fagundes, de Bertioga, em São Paulo. Qual é a missa principal do Natal? Indo à missa do dia 24 à noite, eu também preciso ir no dia 25. Ô Vilma, não tem missa mais importante do que outra missa. Todas as missas significam a mesma coisa. O que significa a missa? O sacrifício do Cristo no Calvário que se torna presente no altar. Não é repetição, não é multiplicação,
é presentificação. Gosto de explicar isso. A missa, o Calvário, de 2000 anos atrás, o mesmo, se torna presente. Cristo morre no altar. Outra morte? Não. A mesma e única morte do Calvário se torna presente. Você pergunta, mas como, professor? Se isso foi há 2000 anos atrás, aí tem que explicar uma coisa. A teologia tem uma expressão que ela chama de teândricas. As ações de Cristo são ações teândricas. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer o seguinte, que as ações de Cristo não são só ações humanas que se perdem no tempo, como as nossas ações. Não, as ações de Cristo elas são humanas, mas são divinas. Como são ações divinas, elas estão acima do tempo. Ou seja, são ações que não envelhecem. Não sei se você entende isso. Porque para Deus não tem passado nem futuro. Para Deus só existe o presente. Um teólogo chamado Karl Rahner dizia assim, Deus é um instante que não passa. Dá para entender? Não, não dá para entender, mas é isso mesmo. Deus é um instante que não... Ou seja, para Deus, o Calvário de 2000 anos é presente para Deus. Para nós é passado, para Deus é presente. Então, quando o padre consagra o pão e o vinho, o Calvário se torna presente sobre o altar. Não é repetição, não é multiplicação, é presente. Você entende? Então, onde é que eu quero chegar? Todas as missas são iguais. Claro, você pode ter uma liturgia mais bem celebrada, onde você participa com mais ênfase, mas o valor intrínseco da missa é o mesmo. Então, se você participa da missa do galo, à meia-noite, de 24 para 25, ou você participa no domingo, o valor é o mesmo. Inclusive, quem participou na meia-noite não é obrigado a participar depois, no dia seguinte. É bom, eu gosto. Participo no sábado à noite, e depois eu vou na missa no domingo também, porque é o dia da festa, né? Da exaltação, da celebração, ok? Mas o preceito dominical do Natal está cumprido, uma das duas missas. Bom, chegamos ao final do programa. Já falei muito aqui hoje, né? Cansei o ouvido de vocês aí, né? Mas tá bom, as coisas de Deus a gente tem que gastar saliva mesmo. Olha, uma alegria ter recebido vocês aqui, né? Você de casa. Já passou o Natal, a celebração, mas continuamos na oitava de Natal. Então, quero desejar a você um Feliz Natal. Você pode desejar Feliz Natal durante 8 dias, assim como pode desejar Feliz Páscoa durante 8 dias, porque é da oitava de Páscoa também, ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.